A ferradura é uma peça colocada nas patas de alguns animais, principalmente dos equinos, com o objetivo de proteger os cascos. Tradicionalmente feita de ferro, atualmente ela já pode ser encontrada numa variedade de outros materiais. Veja mais detalhes na Dica Rural hoje com o médico veterinário Jorge Mota. Bom, pessoal, tem circulado alguns vídeos na internet criticando muito o uso de ferraduras em cavalos, alegando que causa maus tratos e desconforto aos animais. E a gente vai falar um pouco sobre o uso de ferraduras e tentar desmistificar um pouco esse tipo de comentário. As ferraduras são utilizadas em cavalos desde a época do Império Romano. Os cavalos iam para a guerra, era uma grande ferramenta de guerra, e voltavam mancando. E aí os romanos começaram a usar ferraduras feitas de couro e depois, com a evolução, moldaram metais e começaram a usar as ferraduras, digamos, mais primitivas, até que nós chegamos às ferraduras atuais. As ferraduras, na realidade, elas são aplicadas sobre a sola do casco do cavalo e fixadas nessa região aqui da frente, que é a muralha. A muralha do casco é muito rígida e ela é existe pouca sensibilidade nela. Então, na realidade, a ferradura acaba muito mais protegendo o casco do animal da abrasão contra o solo do que causando algum tipo de dano. E nós estamos na região aqui, no Nordeste brasileiro, sobretudo aqui da região agreste para o sertão, nós temos muita pedra. O cavalo, quando ele caminha, galopa sobre uma região pedregosa, ele comumente sofre lesões no casco. Essas pedras pontiagudas machucam a parte inferior do casco aqui, principalmente essa região aqui próxima da ranilha. Isso aqui é a ranilha do casco do cavalo, uma região, digamos assim, flácida. Essas pedras pontiagudas machucam a sola ou machucam a ranilha, causam um pequeno sangramento por baixo dessa região aqui da sola, que a gente chama de abscesso subsoliar. Esse pequeno sangramento forma um calo de sangue e esse calo de sangue vira pus e ele não tem por onde, digamos assim, estourar. Esse calinho de sangue aqui de baixo, ele começa a criar um canal por baixo da muralha do casco e vai romper aqui em cima, na região da coroa do casco. É o que nós chamamos comumente no interior de escrava. Quem cria cavalo sabe o que é uma escrava e sabe o quanto o animal sofre. Aí sim, causa sofrimento. A ferradura, ela vai ajudar a proteger o cavalo desse tipo de abscesso subsoliar. Então é uma ferramenta que vai auxiliar muito, sobretudo quem trabalha na região onde tem muita pedra. Então essa aqui é a ferradura e esse é o cravo. Esse cravo aqui é o que é muito incriminado nos vídeos, dizendo que causa sofrimento ao animal. Na realidade ele entra nesse sentido aqui e ele fica fixando a ferradura à muralha do casco. O ferrador, quando fixa ele, rebate a ponta e fica tudo esteticamente muito bem colocado e muito bem fixado. É verdade, claro, que as ferraduras mais modernas, que são feitas de materiais plásticos super resistentes, são mais confortáveis que uma ferradura de ferro, de metal. Mas essas aqui também não causam nenhum tipo de dano nem de dor aos animais. Na aplicação do cravo, se o ferrador posicionar de forma errada ou direcionar esse cravo para a parte sensível, aí sim o cavalo vai sofrer um dano e vai sofrer realmente dor e claudicar, vai ficar mancando. Por isso é muito importante que seja feito o trabalho por um profissional qualificado. Existem também ferraduras de alumínio, que são ferraduras mais leves, normalmente utilizadas para cavalos que trabalham em provas, cavalos de corrida, cavalos de salto e até cavalos de vaquejada. Por ser um material mais leve e mais moldável, o animal consegue ter um pouco de desempenho a mais quando está correndo. A gente costuma trocar as ferraduras de acordo com o desgaste, com o tipo de uso que o animal tem. Por exemplo, animais de policiamento que trabalham diariamente sobre asfalto e calçamento, a gente recomenda que a cada 30, 45 dias essas ferraduras sejam revisadas e substituídas. Se o animal que você tem, ele trabalha menos ou trabalha numa região mais arenosa, que vai ter um desgaste menor da ferradura, esse prazo pode ser estendido. Quem vai dizer realmente o momento certo de trocar é o criador ou o ferrador que acompanha esses animais.